Como usar man em alemão? Muita gente tem dúvida de como é que usa essa palavra em alemão. Muita gente tem dúvida também. Quando é que usa? Qual é o significado disso? Onde é que vai na frase? Como é que conjuga o verbo? Isso aqui conjuga verbo? Essa palavra pode ser declinada? Será que ela pode ser declinada? Porque você tem, por exemplo, ali, você aprende a palavra eu em alemão, né? Eu, ich. Aí você vai estudando alemão, chega um momento que você vai estudar o assunto desses pronomes pessoais e eles existem, por exemplo, no acusativo, no dativo. Aí você aprende, beleza, eu, ich. No acusativo, mich. No dativo, mir. E aí você estuda esses pronomes pessoais. E aí, entre ali os pronomes, você tem a palavra man. Só que lá no começo dos estudos, no A1, no A2, quando você estuda esses pronomes, e eles em outros casos alemães, você não aprende um detalhe muito importante. Você não aprende que essa palavrinha aqui, ela pode ser declinada. Ou seja, tem uma variação dessa palavra aqui, e nos casos alemães, que eu vou te explicar hoje, mesmo que seja um assunto mais avançado, eu vou te explicar de uma forma que você vai entender. Só que a gente vai começar do zero. A gente vai começar entendendo o que é que significa man, quando é que usa esse troço, e depois a gente vai entrar numa parte da aula que eu vou te mostrar que essa palavrinha pode ser declinada, e eu vou te passar as estratégias, vou te passar um bizu para você conseguir identificar na frase e não confundir com uma outra palavra. Porque a escrita é a mesma em relação a uma outra palavra, só que o sentido é diferente. Beleza? Então, beleza. Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros aqui na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Esse pronome man aqui, ó, você vai usar ele em alemão quando você quiser generalizar. Você não está falando dele, dela, de você, da galera, de fulano, de beltrano ou de algumas pessoas. Quando você usar essa palavra man, você está querendo ser impessoal, ou seja, você não está falando de uma pessoa só, você está falando das pessoas de uma maneira geral. Existe inclusive uma gíria no Brasil que funciona muito bem para eu conseguir mostrar o que é que significa man. Sabe aquela gíria? No Brasil, eu acho que o pessoal do Rio usa muito essa gíria. Velho, geral tava aqui na praia mais cedo, mas aí a galera foi embora, né? Geral. Não, mas se bem que quando fala geral assim, significa que é um grupo de pessoas. Não é esse geral, não. É o geral, tipo assim, rapaz, geral no Brasil gosta de... O que a gente gosta no Brasil? Feijoada. Sei lá. Geral no Brasil gosta de feijoada. Geral no Brasil come feijoada. Então, se você entende essa gíria, se você fala essa gíria, ou pelo menos se você entende essa gíria, quando você está se referindo a um número muito grande de pessoas, a um número indefinido de pessoas, é o significado da palavra man em alemão. Então, a palavra man em alemão, você vai usar para generalizar. Né? Como se falasse em português esse geral da gíria. Beleza? Só que essa palavra man, ela também pode ser aquele se que acompanha verbo. Como assim aquele se que acompanha verbo? Quando você fala assim, quando você fala de uma maneira genérica, você fala assim, ó, pode-se estacionar aqui. Então esse se que acompanha o verbo, né? Pode-se estacionar aqui. Esse se pode corresponder ao man também. E quando eu falo pra você assim, ó, você leu uma placa, né? Pode-se estacionar aqui. Não está falando você pode estacionar aqui. Joana pode estacionar aqui. O presidente da República... Não. Está falando de uma maneira geral. Tá abrangendo muita gente aí. Pode-se estacionar aqui. Quem é que pode? Qualquer pessoa. Percebe? Então, o man, ele vai ter esse sentido também. Vamos começar com o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é justamente esse. Man kann hier parken. Pode-se estacionar aqui. Se eu pegar essa frase aqui e eu mudar o sujeito, eu posso mudar esse sujeito. Eu posso colocar a palavra eu aqui e falar assim, ó, ich kann hier parken. Se eu mudar o sujeito aqui e colocar a palavra eu, tá certo também. Só que agora eu tô se referindo a mim. Eu tô me referindo a mim, né? Eu posso estacionar aqui.
Ich kann hier parken. Não, Ravile, eu quero generalizar. Eu quero falar, não quero falar de fulano, Beltrano, de mim, não. Eu quero generalizar. Man. Tem que usar man. Man kann hier parken. Então, o que é que a gente pode, então, falar dessa palavra man? Man, na verdade, é um pronome impessoal. Você pode também chamar de pronome indefinido. Então, é um pronome indefinido, ele é impessoal, ele é genérico, geral, que não aponta um sujeito específico. Então, toda vez que você não quiser apontar um sujeito específico, ele, ela, eu, nós, você vai usar man, para generalizar. Bora trazer mais exemplos aqui do dia a dia para você. Então, você vai agora generalizar. Imagine só que o médico chega para você e ele vai falar assim, olha só, as pessoas deveriam beber água todos os dias. As pessoas deveriam beber água, ou beber, sei lá, 4 litros de água, 3 litros de água todos os dias. Então, quando um médico quer generalizar, ele pode usar essa palavra man. Man sollte jeden Tag 4 Liter Wasser trinken. Então, poxa, as pessoas, de uma forma geral, deveriam beber 4 litros de água todos os dias. Eu coloquei 4 litros aqui na fala, mas não está escrito não. 4 Liter Wasser, 4 litros de água. Esse man aqui está generalizando. Você pode usar o man também para instruções gerais, ou regras gerais. É muito usado para falar de uma maneira genérica. Olha só essa frase. Man darf hier nicht rauchen. Então imagine só que você entra num restaurante na Alemanha e aí você vê uma plaquinha. Ou você está num ponto de trem, num ponto de ônibus e se depara com uma plaquinha com essa mensagem aqui. Man darf hier nicht rauchen. Essa mensagem, quando você usa man, e man conjuga verbo, tá? Conjuga verbo na terceira pessoa, junto com ele, ela. Acabei de falar essa pergunta. Exatamente, sempre conjuga na terceira pessoa do singular, junto com ele e ela. E o S também, né? Então, junto com sie, er, es, e tem o man também, que você conjuga na terceira pessoa do singular. Beleza, só que essa palavrinha, ela é genérica. Não está se referindo a uma pessoa só. Então, quando eu falo man darf hier nicht rauchen, se você quiser traduzir para te ajudar ali, principalmente quem está no começo dos estudos, acaba traduzindo, isso é natural. Não tem problema não. Se você não quiser traduzir, quiser sentir a frase, melhor. Se está no comecinho e precisa de uma tradução, você pode traduzir com, por exemplo, não se pode fumar aqui. Não se pode. Tá vendo esse se que acompanha verbo? Pode ser humano. Não se pode estacionar aqui. Ravile, dá para traduzir assim, ó? As pessoas não podem fumar aqui. Dá. Tá de alguma maneira mantendo o sentido. Não é uma tradução literal, mas está mantendo a lógica da coisa. Né? Eu comecei falando aqui, expliquei que man você vai generalizar. Na gíria em português a gente pode falar geral, né? Ou às vezes as pessoas, nem sempre geral vai combinar, tá? Às vezes as pessoas, a gente vai combinar também em alguns momentos. Tá? É importante você saber que generaliza. Tem expressão idiomática com isso também. Olha a expressão idiomática. Man sieht sich. Uma expressão. Man sieht sich. Sabe, essa expressão ela é muito usada para despedida. Você vai se despedir de uma pessoa e sabe o nosso assim, a gente se vê. Valeu, tchau, a gente se vê. Man sieht sich, né? Man sieht sich é a gente se vê. E aqui tá até parecido com o português. Por quê? Sieht sich. Esse sich aqui é o reflexivo. É esse se. Se vê. Né? E o man pode ser o agente. Agente, não é agente separado, né? A, espaço, gente. E aí você generalizando. A gente se vê. Mas não é a gente de nós nos veremos. É do tipo assim... Cara, como é que eu vou traduzir isso, hein? O sentimento disso. Man sieht sich. Man sieht sich, né? Não é a gente de nós vamos nos ver. É só uma expressão mesmo fixa ali. Para dizer que é possível que a gente se veja. Mas não nós, né? Tipo... Difícil traduzir o sentimento disso aqui, né? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, porque tem uma informação muito importante agora. Glenda, sempre nativa. Feliz Natal. Feliz Natal, Glenda, para você também.
não pode parar, né? Tô na atividade. Aqui não para, não. Ó, a palavra man, ela é declinável. E provavelmente você não sabia disso. Isso é um assunto mais avançado. Mas eu vou antecipar esse assunto para você e vou explicar de uma maneira que você vai entender igual a água. Bem tranquilinho. A princípio você vai ficar assim, não é possível. Que doideira é essa? Eu achava que era tal coisa, mas eu vou te explicar e te mostrar nas frases como é que você pode identificar o que eu vou te falar agora. Olha só. Essa palavrinha aqui. Deixa eu descer, volta. Ó, cadê? Onde é que tava? Tava aqui. Essa palavrinha aqui, gente, man, ela é declinável. Significa dizer que ela existe no acusativo e ela também existe no dativo. Acredite. E olha como é que fica. Essa escrita aqui, man, é quando ela está no nominativo, quando ela é sujeito da frase. Quando ela está conjugando o verbo. Então o bizu para nominativo é a palavrinha que está conjugando o verbo. Ela está no nominativo. Melhor definição não existe. Definição mais rápida, prática e simples de você memorizar. Ravine, mas que de acha nominativo? É a palavrinha que está conjugando o verbo está no caso nominativo em alemão. É o sujeito da frase. Pronto, já está resolvido isso aí. Quando você se deparar com a palavra man, do jeito que ela está escrita aqui, significa dizer que ela está no nominativo. Ela está provavelmente conjugando o verbo, está sendo sujeito. Essa mesma palavra, no acusativo, fica einen, do jeito que está escrito aqui embaixo. Aí agora sua pergunta é a seguinte, não é possível. Ravine, não acredito em você não. Porque essa palavra einen é um artigo indefinido no acusativo. Pode ser também. A depender do contexto. Mas em outro contexto, nos exemplos que eu vou dar, essa palavrinha aqui, que você acha que só pode ser um artigo indefinido e não é só artigo indefinido, essa palavrinha é o acusativo da palavra man. Por isso que eu estou te falando que é um assunto novo para você. Abra sua mente. Depois nós temos a palavra einem, com M no final. Einem, com M no final, é o dativo da palavra man. E mais uma vez, você está com o mesmo nó na cabeça. Não é possível. Eu aprendi que einem é um artigo indefinido no dativo. Você está me falando que einem pode ser também o dativo de man? Estou te falando. E eu recomendo acreditar. Vou dar os exemplos, vou te explicar direitinho. Vamos lá? Deixa eu descer o meu roteiro aqui no computador, que aí eu consigo visualizar algumas anotações aqui. Olha só. Ravine do céu, como é que eu vou saber que essa parte dessa palavra aí pode ser einen e einem? Como é que eu faço para não confundir isso aqui com artigo indefinido? Passa o bizu aí. É muito simples, é contexto. Tudo é contexto. O que é contexto? A frase. O contexto, a frase que está sendo dita, o que você está lendo, o que está rolando ali no contexto que você está visualizando. Isso tudo vai te ajudar a interpretar. Bora começar com o man no nominativo, que é o que a gente já teve alguns exemplos, mas vou dar mais um exemplo. Para você se ligar aqui. Olha só. Imagine só que você está conversando com um alemã, que é amiga sua, inclusive, e você fala para ela assim, poxa, ich bin heute krank, ich liege jetzt im Bett und so, ich habe keine Energie. Então você tá na cama, você não tem energia, você, né, tá doente e tal. Aí tua amiga alemã tá ali no telefone contigo, pode ser áudio de WhatsApp também, ela fala, poxa, é foda, né? Schwer, wenn man krank ist, will man im Bett liegen. Então ela fala essa mensagem aqui pra você, te dando um conforto, assim, concordando com o que você falou. Ela fala assim, pô, quando se está doente, então, wenn man krank ist, então a palavra man aqui é um sujeito. Tá conjugando o verbo sein aqui, ó. Man ist. Maravilha, que tá no final, aí já é outro assunto. É um Nebensatz, por isso que o verbo tá no final, mas esse já é outro assunto. Bora focar no man. Wenn man krank ist, quando se, então man é o se, quando se doente está, quando se está doente, se quer ficar na cama. É o sentido.
quando se está doente, se quer ficar na cama. Man, antes da vírgula, é sujeito. Man, depois da vírgula, é sujeito também. Está conjugando o verbo wollen aqui. A posição do verbo aqui, para quem já estudou Nebensatz, sabe por quê. Mas não é assunto agora. Foca no man. Sujeito, sujeito. E aí, por que tua amiga alemã, ela usou man? Por que ela quis usar o man aqui? Porque ela quis falar de uma maneira genérica. Ela quis falar de uma maneira geral, do tipo assim. Então, quando se está doente, se quer ficar... A gente fala, às vezes, em português, o agente. Não quando o agente significa nós, quando o agente generaliza. Então, quando a gente está doente, a gente quer ficar na cama, né, e tal. Esse agente também ele pode generalizar. Para se referir a um número muito grande, um número muito alto de pessoas, né? Agora a gente vai pegar essa palavra man e vai colocar ela no acusativo. E ela não vai, você não vai escrever man mais, você vai ter que escrever einen. Einen. Olha só como é que vai ficar. Presta atenção. Manchmal, às vezes, behandelt das Leben einen schlecht. Agora vamos pegar o exemplo aqui. Então você está na cama, você reclamou ali com sua amiga alemã, ela chegou para você e falou, pô, quando você está doente, né, a gente quer ficar deitado na cama e tal. Você fala, pois é, amiga. E aí você começa a soltar ali, falar dos problemas que estão acontecendo na sua vida. Você aproveitou o ganho, você falou, agora eu vou desabafar com a bicha aqui agora. Você falou, amiga, pois é, eu tô num problema danado na minha vida aqui e tal, problema no relacionamento, eu tô com problema com o idioma, não tô conseguindo resolver as coisas direito, tô me sentindo muito frustrada, meio sem paciência, e eu quero estudar, mas tá faltando motivação. Aí você começa a soltar as pitangas. Soltar as pitangas que fala em português? Chorar as pitangas. Você começa a chorar as pitangas. E aí ela chega pra... Aí você fala um monte de coisa e fala que a vida tá conspirando contra você. E ela é uma pessoa muito empática, ela acaba concordando com você. E mais uma vez ela fala de forma genérica. Manchmal behandelt das Leben einen schlecht. Qual é o sentido disso aqui? Às vezes, a vida trata a gente mal. Mas não é a gente de nós. É a gente de uma maneira genérica. Ou, às vezes, a vida trata você mal. Esse você também, em alguns contextos em português, a gente não usa o você para falar de você. Tanto é que às vezes a gente até corrige, né? Você está conversando com uma pessoa, e você sabe quando você fala assim... Você está conversando com uma pessoa, em português mesmo, e aí você fala, então, velho... às vezes você tá ali, né? Você tá ali se sentindo sozinha, mas isso é uma fase e tal. Aí você chega pra pessoa e fala assim, então, não tô falando você de você não, tá? Tô falando você das pessoas no geral. É esse você aqui agora que a gente pode usar. Esse einen é esse você aqui, geral. Você não tá se referindo à pessoa com a qual você tá conversando. Você tá generalizando. Então dá pra traduzir aqui, ó. Às vezes, a vida trata você, entre aspas, mal. Ravila, eu entendi o sentido. Eu quero saber por que está no acusativo, por que está einen e não é man. Porque o sujeito é das Leben. Então, se eu tirar o manchmal aqui, vai facilitar. Ó, das Leben, então a vida, ela conjuga o verbo das Leben behandelt, porque é a vida que trata, que está tratando. Então, a vida está tratando você mal. Então, já que a vida é o sujeito, esse verbo aqui, ele pede um complemento no acusativo, você não pode usar a palavra man, porque tem uma versão no acusativo para a palavra man, que é a palavra einen. Maravilha do céu, como é que eu não vou confundir isso aqui com um artigo indefinido? Tu tá vendo algum substantivo logo depois? Tipo, einen Kaffee. Ich möchte einen Kaffee. Eu gostaria de um café. Aí é artigo indefinido. Aqui não. Isso aqui é um pronome. Isso aqui é um pronome. Beleza? Isso aqui é o acusativo da palavra man. Vocês estão entendendo? Talvez algumas pessoas estão entendendo, outras eventualmente não, a depender do nível de alemão. Mas eu estou explicando da melhor forma que eu posso aqui para você entender. Beleza? Bora ver essa palavra agora no dativo. Ela existe no dativo também. Claro, essa pergunta que eu fiz agora, se entender, é só para quem está desde o começo da live, né? Se chegou agora, claro que
Tá voando mais do que... Olha essa aqui, ó. Olha que interessante. No dativo, a palavra man fica einem com M no final. Fica com M no final. Então aí imagine que, no mesmo contexto, tá conversando com a amiga alemã, você tá doente na cama, ela fala um negócio com você, quando a gente tá doente a gente quer ficar na cama. Aí você vai, continua chorando as pitangas, não sei o que, aí ela fala, poxa, às vezes a vida trata você mal e tal, você generalizando, aí você continua reclamando as pitangas e tal, e fala que, cara, amiga, qual é o tratamento pra quando, sei lá, eu tô com amidalite, aí não tá funcionando, tô tomando antibiótico, não tá resolvendo e tal. Aí ela chega pra você e fala assim, então, o médico dá uma injeção em você. Não você se referindo à pessoa que tá doente, mas na pessoa, nas pessoas, né? Se referindo, generalizando aí. Einem. Ravine, mas eu poderia colocar dir, der Arzt gibt dir eine Spritze. O médico dá para você uma injeção. Daria. Só que muitas vezes o alemão ele não vai querer falar você, ele vai querer generalizar. Isso é muito comum em alemão, inclusive, porque o alemão ele é menos invasivo do que o brasileiro. O brasileiro já é um pouco mais invasivo e tem menos aquele muro invisível de formalidade e tal. O alemão não, ele usa muito a palavra man e as declinações da palavra man porque ele quer generalizar mais, ele quer soar impessoal. Ele não quer soar invasivo, falar de você, da sua pessoa. Ele quer falar de uma maneira geral, como é que aquilo normalmente é. Então, mesmo sendo sua amiga, pode ser que ela fale assim. Der Arzt gibt einem eine Spritze. Agora, olha só que parada massa. Esse einem que está aqui, ele vem da palavra man. É a palavra man no dativo. Ravine, mas por que está no dativo? Minha dúvida agora é essa. Porque o verbo geben pede o dativo. O verbo geben, né? A pessoa que está recebendo a injeção, dativo. A injeção em si, acusativo. Mas isso também é papo para quem já sabe isso aí. O foco agora é isso aqui, ó. Einem, dativo da palavra man. E o eine, que está depois aqui, isso sim é um artigo indefinido da palavra Spritze. E aí, olha só que interessante, olha só que doido. Fica fácil identificar. Aqui está muito fácil de identificar que é um artigo indefinido que significa uma injeção. Por quê? Porque tem a palavra uma e logo depois tem o substantivo correspondente. Mas uma o quê? Uma injeção. Agora o einem que está aqui antes não é artigo indefinido. É um pronome, é a palavra man no dativo. Esse é o tipo de frase que uma pessoa desavisada não consegue entender. Não consegue entender. Depois dessa explicação, vai conseguir entender. Beleza? Gomes falou, gostaria de aprender a falar alemão com você. Dia 27 a gente vai abrir as inscrições do nosso treinamento, 27 de janeiro. Mas se você quiser ser avisado em primeira mão sobre isso e quiser... Enfim, se é avisado em primeira mão, clica aqui, digita aqui quero, que eu vou te mandar umas informações, beleza? Para você se cadastrar e tudo mais. Mica, muito boa essa explicação. Show de bola, que bom que tá ajudando então. Então, assim a gente encerra a nossa aula, que foi sobre como usar a palavra man em alemão e se essa palavra pode ser ou não declinada. Se você está desde o início aqui, você aprendeu uma coisa nova, espero. Se você realmente chegou do meio para o final, eu vou postar essa live agora. Recomendo que você assista, porque eu trouxe um conteúdo mais avançado, tentando explicar na linguagem mais simples para que você entenda e trazendo exemplos compartilhados na tela, beleza? Mica falou, essa explicação esclareceu muita coisa, muito bom mesmo. Show de bola, muito bom. Pessoal, a gente vai se vendo. Dan Post, conteúdo bem útil. Show de bola. A gente se vê amanhã. Amanhã é quinta, né? Então tem live às 8 horas, às 20 horas, horário da Alemanha. E a gente vai fazer uma revisão das frases que foram postadas ao longo da semana aí. Nesses vídeos curtos, a gente faz um compiladozinho para vocês conseguirem revisar numa aula só, tudo bonitinho, beleza? Então tamo junto, boa noite para vocês, beijão e Feliz Natal para todo mundo. Frohe Weihnachten, beleza? Tamo junto.